Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O evento mais importante na vida de qualquer cristão é a sua reunião com o Senhor Jesus, seja por intermédio do falecimento ou pela volta de Cristo, né? Que é o que todo mundo anseia e não é errado ansiar isso. O próprio apóstolo Paulo e os demais apóstolos falavam em termos de que Jesus voltaria nos seus dias, o que mostra que eles gostariam que isso tivesse acontecido, assim como nós. E a Bíblia Sagrada, produzida por obra do Espírito Santo, traz indicativos que podem nos ajudar a entender como serão os dias que antecederão a volta do Senhor. Claro, há vários sinais que sempre existiram, mas há alguns que são muito específicos. O apóstolo Paulo menciona na segunda epístola escrita aos Tessalonicenses, no segundo capítulo, que antes da nossa reunião com Cristo vai se manifestar o anticristo, o filho da perdição, né? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de culto, ou seja, uma espécie de ateísmo religioso. Pois bem, antes da manifestação dessa ilustre e triste figura, Paulo menciona uma coisa chamada apostasia. O que é essa apostasia? Ela já pode ter acontecido? Sabendo o que é, poderemos identificar melhor o tempo que vai ser imediatamente anterior ao surgimento do homem da perdição, que marca o último período antes da segunda vinda de Jesus, segundo as profecias do Novo Testamento. Que apostasia é essa? Está no ar, vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo, mais uma vez, com muita alegria e gratidão, o ancião Edson Reis, da Igreja Elim, em Hortolândia, ele que viaja todas as vezes que participa do programa, né, até a capital de São Paulo. Vem e volta sem receber nada, exceto o nosso muito obrigado, né, ancião? Um grande abraço para o senhor, muito obrigado. Onde fica a Igreja Elim? Eu que agradeço, pastor Heber. A Igreja Elim fica na terra de Santo Antônio, em Hortolândia, próximo ao KM9 da rodovia Francisco Aguirre Proença, na rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, Jardim Terra de Santo Antônio. Nossas reuniões são todos os domingos pela manhã às 9 horas. Muito obrigado pela presença do senhor. Volta também ao programa o irmão Vitor Calixto da Silva, ele que é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga e é um jovem bastante versado nas questões da escatologia. Seja muito bem-vindo, Vitor, paz e graça. Paz e graça, reverendo Heber, pastor. Fico muito feliz em estar aqui outra vez, né, para discutir o tema de escatologia e agradeço a oportunidade. A Igreja do Ministério Ipiranga, da Assembleia de Deus, você frequenta, onde é? Fica na rua Antônio Pétrica, número 26, ali em Guaianás, Vila Chabilândia, Zona Leste. Pastor Moisés Gonzaga. Muito obrigado pela sua presença. Saudações ao pastor Moisés. Amém. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e voltamos já com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. Paulo relembra de toda a história de Israel, do abandono da fé verdadeira e das consequências para o povo desse ato. Inclusive, ele se recorda muito bem que tudo isso foi uma preparação para a vinda de Cristo. Agora, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, o apóstolo fala de uma nova apostasia que irá marcar os últimos dias. E hoje, aqui no Vejam Só, queremos exatamente falar sobre esse abandono da fé verdadeira. Será que o texto registrado na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, já aconteceu? Irá acontecer? O que você, teólogo de plantão, que acompanha o Vejam Só, me responde? Bom, primeiro vamos ler o versículo em questão e depois vamos colocar alguns detalhes sobre o assunto. Ninguém
de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Depois da leitura do trecho, podemos perceber que um erro doutrinário era a causa da agitação que ameaçava o coração e mente dos tessalonicenses. Eles estavam sendo enganados, desencaminhados, iludidos. Por isso, Paulo os previne de que não se deixassem desviar de forma alguma, fosse por espírito, palavra ou carta, ou ainda por algum outro meio. O que Paulo está dizendo aqui, segundo a maioria dos estudiosos, é exatamente como na primeira vinda de Cristo, que foi precedida por um período de apostasia, assim também a segunda vinda não ocorrerá enquanto uma apostasia semelhante acontecer. Nesse caso, contudo, a apostasia será uma negação do Deus que enviou seu Filho em amor por meio de um ato do sacrifício infinito em prol dos pecadores. Dito isso, temos então algumas possibilidades. Por exemplo, aqueles que defendem que a igreja já desviou seus caminhos, logo a apostasia já aconteceu. Para outros, esse só pode ser um momento quando da ausência da igreja aqui na terra, ou seja, depois do arrebatamento. Bom, essas são algumas possibilidades. E qual é a sua? O que pensa sobre essa questão da apostasia? Não tem nenhuma opinião ainda? Gostaria de ouvir primeiro os nossos convidados? Bom, então fique atento, pois o nosso bate-papo de hoje está apenas começando. Muito bem, está mesmo. Valeu, Zeca, muito obrigado. Vamos começar então ouvindo o ancião Edson Reis, começar pelos mais velhos, né? O ancião Edson Reis, da Igreja Elim, em Hortolândia. Como é que o senhor responde a pergunta tema? Eu vejo que nós já vivemos essa apostasia desde o momento em que os apóstolos também estavam presentes, né? João testemunha isso. O apóstolo Pedro diz lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 16, que ali começariam os últimos dias, no dia de Pentecostes. E tudo o que nós temos vivido nesses últimos 2000 anos de história, incluindo o desvio da igreja, necessitando da reforma e chegando até os nossos dias, eu acho que hoje nós estamos no ápice dessa apostasia. Vamos dizer que estamos em um período final, onde a igreja realmente ela acabou se desviando. A gente tem que tomar muito cuidado com 2 pontos nessa fala. Primeiro, que nós não podemos abrir uma exceção para seitas restauracionistas que dizem que houve uma grande apostasia, então era necessário que eles aparecessem no cenário para restaurar a adoração verdadeira. Quando nós consideramos aquilo que Jesus fala na parábola do trigo e do joio, ele disse que o trigo e o joio andariam juntos, de modo que essa apostasia ela estaria presente dentro da igreja durante todo o caminhar. E o segundo cuidado que nós temos que tomar aqui é para não tentar entender que essa apostasia, tal como o apóstolo Paulo diz, ela vai se evidenciar em um desvio completo e aberto para um ateísmo. Não, isso acontecerá dentro da igreja por uma rejeição dos ensinamentos bíblicos e por uma aceitação de doutrinas erradas dentro da igreja. É dessa maneira que vejo. Ok, vamos lá. Essa parte do ateísmo muito me interessa. Vamos lá. Vamos ouvir agora o irmão Vitor Calixto da Silva. Deixa eu mostrar aqui o último livro que ele publicou. Aqui, Naum. Vamos lá. Naum é o nome de um livro da Bíblia, né? Apocalipse. É um comentário, né, do livro de Apocalipse, escrito, muito bem escrito e dirigido a leigos, né? Você que se interessa pelo assunto, aproveita o livro do irmão, tá? É só entrar em contato com você que consegue o livro? Só entrar em contato. Tá bom. E aí, Vitor, o que é a apostasia que antecede a manifestação do anticristo? Ela já aconteceu? Bom, vamos lá, reverendo Weber. A minha opinião é diferente de todas que foram apresentadas aqui, né? 2 perguntas são propostas no tema. O que é apostasia e se ela já aconteceu?
O motivo de Paulo, que levou Paulo a escrever aos Tessalonicenses, era o de mostrar que a grande tribulação ainda não estava acontecendo. Então, ou seja, o primeiro passo para nós compreendermos um estudo como esse é o entendimento de que o termo apostasia, ele não foi traduzido para o português, ele foi apenas transliterado. Ou seja, quando os tradutores do Novo Testamento trouxeram o termo, eles colocaram, né, apostasia no grego e apostasia no português. Portanto, houve um entendimento meio distorcido dessa palavra no meio evangélico. Porque se nós analisarmos esse termo nos outros contextos do Novo Testamento, essa raiz apostasia, nós veremos que o significado dela é afastamento. E ela precisa de um complemento para que se complete o seu significado. Então, no meu entendimento, respondendo a primeira pergunta, a apostasia significa o próprio arrebatamento, que é o que Paulo está tentando fazer. E a segunda pergunta, não aconteceu, já que é o arrebatamento, a igreja ainda está na terra e ainda não aconteceu. E aí nós vamos discorrer. Tá, então o irmão Vitor se alinha com vários outros irmãos de matriz dispensacionalista, né? Que identifica na palavra apostasia uma senha para aquilo que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Ah, bom. Daqui a pouco a gente vai analisar tudo isso com os nossos dois debatedores. Mas antes, você aí de casa responde a nossa pesquisa de toda noite. Está lá no facebook.com/programa, vejam só. Vamos lá. Em sua opinião, a apostasia profetizada em 2 Tessalonicenses, segundo capítulo, os 4 primeiros versos, já aconteceu? Sim ou não? E agora, hein? Vai ter que, na sua opinião, eu sei que você é leiga, né? Se não for, responda com a sua sapiência, não tem problema algum, né? O importante vamos ver qual vai ser o resultado ao final dessa edição do programa, o resultado parcial da nossa pesquisa. E a Bíblia está aí oferecida a você na grade Academia Teológica da Graça de Deus, mais de 600 endereços diferentes para você estudar a palavra do Senhor, junto com o povo de Deus das mais diversas denominações. A grade está aí para te ajudar a servir ao Senhor cada vez melhor. Todos os cursos da grade, e ela tem muitos, visam ao aperfeiçoamento do seu trabalho como servo, como serva do Senhor Jesus, tá? Tem até curso de inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, tem curso de gestão eclesiástica, tem, cursos de história, de filosofia calcados nas Escrituras, curso bíblico, né, que eu já falei, está presente em todas as filiais. Então, amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 31 15 0819. Mas amanhã é sábado. Sim, a grade tem cursos especificamente aos sábados, para quem não pode estudar durante a semana. Então, pode ligar no telefone da sede, no horário comercial. 0 Operadora 11 3115 0819, se informa direitinho. Tá bom? Vamos lá para o nosso recado mais do que necessário da Fontale. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Olha que tomada bonita essa que fala por si só. Palavra de Deus linda, maravilhosa, em primeiro plano, emanando luz e vida das suas páginas, né? E nós aqui atrás, na retaguarda, tentando interpretá-la e viver os seus ensinamentos, ajudando você também a fazer a mesma coisa. Esse é o propósito, vejam só. Maravilhosa essa imagem. Assim como você também, quando aparece aqui, né? Manda sua foto, manda seu manda vídeo que você pode ganhar presentes especiais. É mais fácil ganhar mandando vídeo do que mandando presente. Por quê? Porque os vídeos são poucos. Você vai concorrer com menos gente, tá bom? Por enquanto, manda para o Vejam Só, @RITTV, mas a gente vai mudar esse endereço. Nós vamos pedir para você mandar seus vídeos para o Instagram. E, inclusive, os vídeos vão ficar arquivados no Instagram. Quem quiser assistir os vídeos passados, vão poder fazer. Vão ter acesso a todo o nosso acervo, né? Tanto de fotos quanto de vídeos. Tá lá. Mas, por enquanto, manda pro e-mail. Agora, por favor, gente do céu, põe a mão na consciência.
Quando você mandar o seu material, você não precisa elogiar. Pode fazer crítica no seu vídeo, não tem problema nenhum. Pode dar sugestão, fazer cobrança, não tem problema. Sendo numa linguagem de irmãos e irmãs, a gente aceita, não tem problema. Agora, use o seu nome verdadeiro. Tem gente usando o nome de guerra, né? Ontem mesmo eu não pus no ar uma fotografia porque o autor, né, usou o nome de um avivalista famosíssimo, né? O Leonardo Ravenhill. Tem dó. Eu sei muito bem que ele já morreu. E ele não assiste o Vejam Só, porque senão ele já tinha vindo aqui brigar comigo. Fosse de onde que ele tivesse, né? Põe o nome verdadeiro. Se você é sorteado, eu vou mandar o presente para quem? Para a família, para os herdeiros do Ravenhill? Tem dó, né? Põe o nome verdadeiro. Sim, sim, não, não. Jesus que ensinou. É que nas redes sociais a gente usa codinome, claro, né? Por causa dos haters, dos brigões. Mas isso aqui não é uma rede social, isso aqui é um programa de televisão que repercute a palavra de Deus. Então aqui, por favor, seja você, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Açu, lá no Rio Grande do Norte. Ô, lugarzinho bonito que um dia eu vou conhecer. O Emerson é nosso telespectador lá. Ô, Emerson, um grande abraço para você do Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Vocês estão assolados aí, como todo o Nordeste brasileiro, o Norte e Nordeste, com essa praga do óleo, né? Que ninguém consegue escolher. Engraçado. O Emerson, é o fim do mundo. Não, isso aí devia estar nos sinais que Jesus deu para a volta dele. Nós conseguimos assistir o que se passa em Plutão. A sonda foi lá e filmou e você assiste. É só entrar no site lá, entra no Google que você vai assistir imagens de Plutão. A gente sabe o que acontece em Plutão, que nem planeta mais é. E não sabe de onde vem o óleo que mancha a nossa praia aqui do lado. Tenha santa paciência, né? Aí é demais. Mas enfim, vamos lá. Próxima foto vem lá do Rio de Janeiro, de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, a Gessilda Pinheiro Fonseca. Ô, Gessilda, você é chará de uma colega nossa aqui que cuida do GC, né? GC é o gerador de caracteres. Gessilda, um grande abraço, Deus te abençoe e a todo o povo lá de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, em Araruama, o Lindomar Fernandes é nosso telespectador. Ô, Lindomar, gostei do seu sorriso, você é muito simpático, legal. Abração e boa sorte no dia do sorteio. Um abraço para o povo de Araruama. E a última foto também é do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, o Paulo Lentes, né? Que é nosso telespectador lá. Simpaticíssimo. Grande abraço. Olha, quem mandou foto está concorrendo à Bíblia YouVersion, da Sociedade Bíblica do Brasil. É a outra foto, a foto da Bíblia, né? Depois eu falo dos vídeos. Aí, ó, essa aí. Mas a Bíblia YouVersion é uma edição eletrônica, é verdade. A Sociedade Bíblica do Brasil publica ela em papel com centenas e centenas, acho que milhares talvez, de códigos QR que você abre com o celular, né, focalizando na página impressa, e você tem lá notas, comentários, esboços, um monte de recursos eletrônicos referentes à passagem que você está estudando no papel. Muito legal. Muito bem bolada essa união da YouVersion com a Sociedade Bíblica do Brasil. Vai ser o presente das fotos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala do vídeo e aí mostra também o presente dos vídeos. Vamos lá. Ancião Edson Reis, o senhor ouviu atentamente a opinião do Vitor, que identifica a apostasia com o arrebatamento. O senhor concorda com ele? Eu respeito, mas não concordo, né? Porque, veja bem, a palavra apostasia, ela denota a deserção, o afastamento da primeira crença que a pessoa ela desenvolveu em Cristo. Tanto é que é uma palavra hoje na língua portuguesa muito mal usada, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que está em uma seita e ele sai da seita, aí dizem assim, olha, ele se tornou um apóstata porque ele saiu da seita. Não, ele não se tornou um apóstata desde que ele continue crendo em Cristo Jesus, continue crendo na Bíblia
e continue sendo um cristão. Porque, na realidade, a primeira crença, a matriz, está em Jesus Cristo. Então, a partir do momento que eu não me aparto de Jesus, eu não posso ser considerado apóstata nunca. E esse comportamento apóstata, conforme diz o apóstolo Paulo, ele iniciava-se já no seu tempo. Ele denota, por exemplo, Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre, como pessoas que haviam se desviado da fé e diziam que a ressurreição já havia ocorrido. Ou seja, eles se desviaram, se apartaram da fé e estavam ensinando uma heresia dentro da igreja. Então veja que essa é a ideia nos escritos paulinos de apostasia, embora se apareça muito pouco. E quando nós pegamos o texto de 2 aos Tessalonicenses, fica muito mais claro ainda, porque qual é o contexto que nós temos de 2 aos Tessalonicenses 2? Paulo havia passado uma carta aos Tessalonicenses e no capítulo 4, Paulo dá uma injeção de ânimo neles e fala assim, olha, fiquem tranquilos, consolem-se, porque o Senhor descerá dos céus com a chamada, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos vão ressuscitar e nós vamos ser arrebatados. O Paulo aparentemente fala dentro de um contexto presente, e aquilo incomoda os tessalonicenses, que vão ficar discutindo, poxa vida, será que dia que será que isso vai acontecer que o Paulo falou para nós? Então Paulo manda a sua segunda carta e diz, não se aquietem dessa maneira, esperem, porque só vai acontecer quando chegar o homem do pecado e a apostasia. E ele coloca a apostasia em primeiro lugar. Só que ele diz assim, olha, o ministério da injustiça já opera. O ministério da injustiça já opera, ou seja, apenas vocês sabem aquilo que o detém, que eu creio, diferentemente do que o irmão talvez citará, eu creio que o que o detinha naquela ocasião é o próprio tempo, né, conforme o próprio resto do texto. Mas ele diz que o ministério da injustiça, o ministério da apostasia, já estava presente. João corrobora isso no ano 100, quando ele vai escrever aos cristãos, falando sobre a apostasia gnóstica, quando ele diz assim, olha, tem um pessoal que está vindo aí, está falando que Jesus não veio em carne, esse pessoal vocês não recebam nas suas casas e nem o cumprimentem. Então era muito claro que a apostasia ela passa a se desenvolver já no tempo apostólico. Os apóstolos lutam contra ela. Depois dos apóstolos nós temos um desenvolvimento onde os concílios da igreja lutaram contra a apostasia e hoje nós temos aí muita gente tentando reverter, né, aqueles ensinamentos apóstatas que nós temos dentro da igreja. Então não dá para conciliar a palavra apostasia com um abandono de arrebatamento, né? Na minha visão, porque pelo que eu entendi, posso ter entendido errado o que o irmão citou, a apostasia seria o próprio arrebatamento, seria o afastamento da igreja da terra, o que também não creio, porque Jesus Cristo, quando ele vai falar sobre volta dele, ele diz que logo depois da tribulação daqueles dias, verão no céu o sinal do Filho do Homem, né? Logo depois da tribulação, verão no céu o sinal do Filho do Homem, e ele vai mandar os seus escolhidos e vai juntar a igreja em os 4 cantos da terra. Então, falando-se em posição, eu sou completamente pós-tribulacionista. Então, não consigo conciliar de maneira nenhuma o posicionamento do irmão Vitor. Irmão Vitor, o irmão mesmo disse que a palavra apostasia em grego, ela requer um complemento, justamente para determinar de que afastamento do quê, Sim. Não é isso? Mas nesse texto não tem complemento. Exatamente, é isso que eu vou explicar agora, reverendo. Então, por favor. Ó, vamos lá. Nessa primeira oportunidade, eu quero explicar o termo, exatamente o termo, depois eu vou falar do contexto da carta aos Tessalonicenses. Então, esse termo, apostasia, ele aparece cerca de 15 vezes na Bíblia. Ora como substantivo, ora como verbo. E alguns desses momentos são, veja só, Lucas 2,37, a Bíblia diz que Ana não deixava o templo, não se afastava do templo, não se apostatava do templo. É o termo, é a raiz da apostasia. Lucas 4,13, na tentação do deserto, o diabo se afastou de Jesus, se apostatou de Jesus. Então, já vamos prestando atenção que é sempre um afastamento, um distanciamento. Atos 5,37, Pedro saindo da prisão, ó, outro afastamento. Outro detalhe que o senhor perguntou, o complemento. Veja só, eu estou citando alguns textos que falam sobre apostasia. Atos 21:21. Paulo foi acusado pelos judeus de fazer os judeus se apostatarem de Moisés. Olha o texto-chave, 1 Timóteo 4:1. Nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. Existe o complemento da fé. Então, todos os textos que eu citei aqui, eles têm
texto e apostasia e complemento. Mas o único momento em que esse termo apostasia parece não ter um complemento é justamente esse de 2 Tessalonicenses. Então nós precisamos encontrar no seu contexto qual o complemento que Paulo está utilizando. Então existem duas possibilidades ali, porque o capítulo 2 não está falando de desertores da fé. Ele fala do homem da iniquidade, né, na sequência do texto de apostasia, só que essa possibilidade é descartada, porque ele diz que antes do dia do Senhor virá a apostasia e então. Então esse e então já desassocia a apostasia do homem da iniquidade. Não pode ser o complemento. E no contexto precedente, Paulo vai falar sobre a igreja fiel. E aí que está o complemento. Então, para isso, nós precisamos retornar um pouco, eu pego o gancho do ancião. 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o encontro com o Senhor nos ares. Então, os tessalonicenses vão sair do ambiente terreno, certo? Do ambiente da terra, para encontrar com o Senhor nos ares. E então, é muito difícil... Eu acredito que seja um mero capricho teológico em todos os termos, em todos os momentos em que essa palavra apostasia ela aparece, ela significa um afastamento e depois vem com um complemento. E justamente nesse aqui, nós dizemos que significa uma apostasia, significa um desvio da fé. Então veja que a igreja será afastada da terra, ou seja, do ambiente em que o anticristo vai se manifestar, certo? E o texto mais à frente, no verso 7 e 8, Paulo vai falar de um outro afastamento, que o reverendo diz que é o tempo, mas que na minha visão é o Espírito Santo. Por quê? Quem é que precisa deter o anticristo, que é um ser que age na eficácia de Satanás, ou seja, um ser sobrenatural? Quem é que é o mais valente? É Jesus, é Deus. Então o Espírito Santo é quem está detendo o anticristo de se manifestar. E a igreja é aquela em quem o Espírito Santo habita. Portanto, o que detém o anticristo é a igreja. E quem o está detendo é o Espírito Santo. Então, os dois afastamentos, eles se associam um com o outro. Então, é exatamente isso que Paulo está tratando aqui, desse afastamento. E só mais uma explicação rapidinha. É porque as pessoas perguntam, e como o Espírito Santo será afastado se ele é Deus? Da mesma forma que ele foi derramado em Atos 2, ele agia no Antigo Testamento e foi derramado em Atos 2. Então ele será recolhido no arrebatamento e aí ele continuará atuando na grande tribulação. Ou seja, eu sou pré-tribulacionista. O irmão diz, é exatamente o que Paulo quis dizer. Não, não é exatamente o que Paulo quis dizer, né? Senão a gente não estava nem debatendo. Não é exatamente o que Paulo quis dizer. Vamos dar uma olhada no texto. O texto diz assim, olha: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que ele seja afastado aquilo que o detém, que é o tempo. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. Perceba que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que essas pessoas que estarão vivas durante esse momento da tribulação, eles já deram crédito à injustiça, eles se deleitaram na maldade, e essa maldade, essa injustiça que eles se deleitaram é exatamente proveniente do momento da apostasia. Não tem como, por exemplo, aqui nesse texto, respeito à opinião do irmão, o Espírito Santo ser retirado da terra, porque ele próprio já respondeu, o Espírito Santo é Deus. Antes de igreja, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se eu me esconder no mar, será que eu posso fugir do teu Espírito? E se eu subir, aonde a águia está, eu fujo do teu Espírito? Não tem como. Então o Espírito Santo de Deus, ele preenche a terra inteira, não é? Agora, o que nós podemos perceber, por exemplo, o irmão usou muito bem aí as 15 citações, só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em palavras bíblicas, porque são palavras que elas são, muitas vezes, dependendo do seu contexto, essa palavra ela pode assumir um outro significado. Veja que, por exemplo, Ana não se afastava do templo, então não se apostatava do templo,
não é? Paulo falou que eles estavam se apostatando da lei de Moisés. Veja, todas as palavras indicam um afastamento ou um desvio. Isso é muito óbvio, a palavra em si quer dizer isso. Mas nós não podemos pegar, por exemplo, a palavra e tentar incluí-la dentro de um contexto àquilo que nós pensamos. Porque, por exemplo, eu posso lhe escrever uma carta e dizer assim, olha, hoje a manga está amassada. E aí você vai dizer para mim, puxa vida, a manga está amassada, mas que manga que ele está se referindo? É a manga da camisa? É a manga fruta? O que é? Então não dá para pegar a mesma palavra e tentar criar uma sistematização em cima dela. Esse é um grande erro que ocorre com muitos estudiosos, quando eles pegam a palavra na língua grega ou na língua hebraica e dizem, olha, essa palavra em tal texto ela diz isso. Eu dou um outro exemplo. Você pega, por exemplo, a palavra alma. A palavra alma na Bíblia é uma palavra polissêmica, ela tem diversos significados. Ora ela é vida, ora ela é sangue, ora ela é espírito, ora ela é a própria pessoa. Então, não tem como nós pegarmos a palavra e tentarmos colocar dentro do texto dos Tessalonicenses. Quando a gente olha o texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, fica evidente que ali se mostrava o clímax daquilo que Jesus Cristo disse sobre o joio crescer no meio do trigo. Seria necessário, porque senão não faz sentido todo o restante da escatologia bíblica. Se nós tirarmos a apostasia, como a Bíblia ensina, como é tradicionalmente ensinada, você acaba retirando da própria escatologia um elemento muito importante, que são os falsos ensinos, que inclusive hoje estão tão presentes dentro da igreja. Tá, daqui a pouquinho eu quero inquirir o senhor sobre isso. Pois não. Mas antes, Vitor, por favor, você mencionou a questão do arrebatamento e que Paulo está escrevendo a segunda carta para esclarecer, tanto nisso vocês concordam, os dois, Paulo está escrevendo a segunda carta para esclarecer os pontos que geraram angústia e que os pontos da primeira carta que geraram angústia. Ora, me explica uma coisa, se Paulo está querendo pacificar e tranquilizar os crentes de Tessalônica, e na primeira carta ele usou a palavra arrebatamento. Aliás, eu acho que é o único lugar onde essa palavra aparece, não é isso? Seremos arrebatados, ouvida a voz do arcanjo, soar a trombeta de Deus, seremos arrebatados para o encontro com ele nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se ele usou essa palavra arrebatamento na primeira carta e isso gerou uma série de problemas, por que ele vai usar uma palavra tão dúbia? Para nós. Para os brasileiros, é dúbia. Não. Sim. Você conhece alguma versão bíblica em português? Várias. Que traduza essa palavra por arrebatamento? Qual? Eu não vou conseguir citar para o senhor, mas eu tenho... em português. Não, então, mas eu tenho uma lista que eu não trouxe, eu devia ter trazido, mas uma lista com diversas durante a história que traduziram como afastamento. Abandono, realmente. Não, abandono e afastamento não tem nada a ver com arrebatamento, irmão. Isso daí, isso é muito claro. Arrebatamento não. Então, é isso que eu estou falando, arrebatamento. Você identifica apostasia com arrebatamento, certo? Sim. Qual é a versão bíblica que apoia essa ideia? Versão bíblica, mas nenhuma, mas comentarista então, sim. Mas reverendo Weber, a gente não pode pegar o pressuposto de que uma versão bíblica ela precise apoiar. Não, o que a gente não pode é pegar o pressuposto do comentarista. Porque o comentarista, como nós aqui, está condicionado a uma visão. Por exemplo, você tem um sistema hermenêutico, chamado dispensacionalista. Exato. O do irmão eu não sei porque o irmão é todo diferente. Não é bíblico. Ah, vai dormir. Não, mas quem fala isso é seita, viu? O meu sistema hermenêutico é aliancista. Não, mas tudo bem, vamos lá, vamos esquecer os comentaristas, vamos esquecer todas as coisas. Então, por isso que eu quero a Bíblia. Vamos pegar a Bíblia no grego, vamos esquecer a Bíblia em português, então, certo? Vamos pegar o original. Tá, vamos pegar.
Então tá, eu citei todos os textos aqui que falam sobre apostasia. O pastor falou que todos os textos falam de desvio, mas como Ana se desviava do templo, ela não se afastava do templo. Como Satanás se desviou de Jesus? Ele se afastou de Jesus. Isso, afastamento. Afastamento, é exatamente Mas o que eu estou falando. mas apostases no texto de Paulo aos Tessalonicenses, é claro, é apostases no grego. Sim, qual o significado qual a tradução? Apostasia, deserção da verdadeira crença. Não, eu estou falando a transliteração, eu estou falando o significado no grego. Deserção da verdadeira crença. Gente, isso aí é teológico. Deserção e afastamento é a mesma coisa. Eu desertei do exército, eu me afastei do exército. Não, deserção teológica. Veja só, então 1 Tessalonicenses 4:1, por que Paulo não fala, alguns se apostatarão? Ele fala, se apostatarão da fé. Ué, é simples, é muito claro. Eu citei, reverendo Heber, são 15 vezes que esse termo você não mencionou as 15. Utilizado. Não, eu citei 5. Pois é, 5. Cadê as outras 10? A gente tem que ir para o intervalo, que a diretora está brigando comigo aqui. E você não se apostata não, tá? Seja lá o sentido que você quiser dar essa palavra. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Durante o intervalo, quebrou o pau aqui. O ancião está procurando um texto em grego na Bíblia para a gente poder esclarecer tudo. Enquanto isso, a gente vai assistir ao vídeo que veio lá de Minas Gerais, de Boa Esperança, o Rafael Silveira. Vamos lá, Rafael. Boa noite, meus amados, graça e paz do Senhor. Olha, tenho sentido falta de pastores teólogos como Granconato, Vailate e tantos outros representantes da teologia arminiana, como também da teologia calvinista. E eu gostaria de sugerir um tema que fosse abordado o livre-arbítrio, existente ou não. Mais especificamente em 2 Tessalonicenses, quando Paulo afirma que o iníquo, o anticristo, ele se manifestará porque já está predestinado para esse fim. Eu gostaria que o tema fosse com ênfase em cima disso. Se ele poderia frustrar a profecia bíblica e não exercer o seu poder de anticristo, ou se ele está realmente predestinado a exercer a sua função. Desde já agradeço, um abraço a todos, graça e paz. Obrigado, Rafael. Grande abraço, Rafael Silveira, de Boa Esperança, lá nas Alterosas, em Minas Gerais, né? Alguns esclarecimentos. Hoje nós estamos falando em 2 Tessalonicenses, justamente desse texto, não com essa ênfase. Eu entendi a sua sugestão e a gente vai acatar sim. O irmão Vailate tem estado conosco pelo menos uma vez por mês, às vezes vem duas. O irmão Granconato, ele não tem aceitado os nossos convites. Nem ele, e há assim, uma atitude um tanto quanto assim de não gostar muito do jeito que a gente faz as coisas aqui, dando espaço para as ideias circularem. Em alguns momentos houve muita rispidez. E o Vejam Só não está aqui para sustentar a briga. O irmão Granconato já discutiu feio várias vezes aqui. Teve um dia que ele saiu daqui e foi para o hospital. E a pressão dele se desestabilizou de tal maneira que ele foi para o hospital. Aí oramos por ele e tudo. Depois ele voltou e ele é muito bem-vindo ao programa Vejam Só. É um dos melhores parceiros que a gente tem aqui para os debates, tá bom? A gente continua insistindo. Tanto é que se o pastor Silas Malafaia aceitar o convite que temos feito para ele vir debater, é com o pastor Granconato que nós queremos que ele debata, porque essa foi a proposta que veio pela internet. Não somos nós que inventamos as coisas, né? Propostas como a do Rafael. O pastor Silas está desafiando os calvinistas, queria que ele viesse discutir com o pastor Granconato. Convidamos, mas o pastor Silas não aceita, por enquanto não aceitou ainda um debate. Ele quer ser entrevistado. Aí a proposta que veio é de um debate e o convite está feito no ar, tanto para o pastor Granconato quanto para o pastor Silas Malafaia. Inclusive, nesse caso, eu já falei com a produção e tudo mais, eu assumo o compromisso 2 dias em seguida, porque um dia só vai ser muito pouco, e 2 dias sem merchan, tá? Que é para dar tempo para eles esclarecerem tudo, tá bom? Vamos lá. Achou o texto? A internet está um pouquinho ruim, mas a gente vai procurando no decorrer da história. Tá. Você queria falar alguma coisa, Vitor? Do contexto? Isso, não, mas aí o senhor...
Pode falar. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Primeiro eu falei sobre o termo, agora é importante nós analisarmos o contexto também, né? Porque qual o contexto? Nero, ele foi imperador de 54 a 68 e ocorreu ali, no reinado de Nero, aquele incêndio, certo? A qual os cristãos foram culpados por isso e começou uma perseguição. E 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritas cerca de um ano depois, nesse contexto. Então, eles foram enganados de que aquela perseguição representava a grande tribulação e de que Nero, ele representava o anticristo, uma possibilidade. É por isso que Paulo, ele vai tratar sobre essa questão. Espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Você está dizendo que 1ª Tessalonicenses foi escrito no contexto do incêndio de Roma? 54, o incêndio, e depois do incêndio houve a perseguição, e aproximadamente no ano 55 depois de Cristo foi quando 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritas. Elas foram escritas entre um período de um ano, mais ou menos. Mas o incêndio de Roma é bem posterior. 54 depois de Cristo. Nero assumiu em 54 e o incêndio ocorreu, e aí a perseguição inicia. Porque o apóstolo Paulo é martirizado como resultado desse incêndio. Sim, mas Nero ficou até 68. 1ª Tessalonicenses é uma das primeiras cartas que ele escreve. 55 depois de Cristo. E depois? Ele teve tempo de escrever todas as outras antes de ser martirizado? Não foi uma das primeiras? Foi. Então, ele teve tempo. Mas isso é obviamente antes da 2ª e 3ª viagem. Da 3ª viagem missionária. Sim, mas... não sei, essa cronologia, agora você me pegou de calça curta, mas olha... Então vamos lá. Eu tenho certeza que Paulo é um dos primeiros mártires cristãos nas mãos de Nero, sim, em decorrência do incêndio de Roma. Mas Nero ele começa em 54. Ele assume em 54. Sim, irmão, mas a prisão de Paulo, eu acho que o incêndio se dá mais para o fim do reinado de Nero. Por quê? Porque Paulo é preso pelos judeus, sim, levado para Roma, fica 2 anos lá, fora o tempo que ele ficou em Cesareia, sim, e é absolvido, certo? Absolvido. Ele volta a ser preso depois do incêndio de Roma, nessa perseguição que você está mencionando aí. Mas tudo bem. Independente, havia uma perseguição... Você está escrevendo para dizer que não é Nero antes. Havia uma perseguição e Nero já estava no poder. Então, é isso que eu quero pegar. E o que Paulo vai fazer em 1ª e 2ª Tessalonicenses? Ele vai tentar acalmar os irmãos, como nós comentamos aqui. Sim. Ele vai tentar aliviar os irmãos. Então, veja só, eu coloquei no mínimo, três possibilidades aí do que Paulo estava tentando fazer. Ele diz no contexto das cartas que eles estavam fazendo a vontade de Deus, que a perseguição era consequência natural de servir a Deus e de que a grande tribulação ainda não havia acontecido. Então, todos esses propósitos têm o propósito, a intenção de aliviá-los quanto a essa dor. Isso nós vamos ver em 1 Tessalonicenses 3, quando ele diz que enviou Timóteo para que eles tivessem ânimo, se fortalecessem, para que eles não se abalassem. 2 Tessalonicenses 1,7, quando Paulo vai dizer para que eles não se abalassem. E 2 Tessalonicenses 2,2. Então veja que Paulo ele está tentando aliviá-los. Aí agora eu trago a questão da palavra apostasia. Por que eu não consigo conciliar essa palavra significando um desvio da fé? Eu sou um cristão tessalonicense, eu estou lá passando por perseguição e toda aquela confusão. E eu observar o meu pastor tentando me aliviar durante a primeira carta e a segunda carta completa, e nesse momento ele fala, não, vocês podem ficar tranquilos porque antes disso aí virá uma apostasia, virá um grande desvio da fé, inclusive vocês podem estar no meio dessa apostasia. Fiquem tranquilos, isso aí é tranquilinho. Eu prefiro, como membro de Tessalônica, ouvir o meu pastor Paulo dizendo, não se preocupem por causa da grande tribulação, desse tempo terrível, desse tempo de trevas, porque antes disso virá o nosso encontro, o nosso afastamento para encontrar com Jesus nos ares, para que nós nos reunamos com Ele. E aí sim eu me sentiria aliviado, não com um desvio na fé. Isso está em desconexão com o restante do contexto, não é só o termo apostasia. Marcelo? Então, eu estou aqui, já estou em Atos 5:40, vamos aguardar ela terminar de abrir. 5:37? Tá. Então, veja só. Mas se eu fosse um cristão tessalonicenses, eu preferia ouvir meu pastor Paulo. O grande problema é o seguinte, nós não podemos perder de vista que a Bíblia, ela é inspirada não apenas aos cristãos tessalonicenses, mas ela é inspirada para todos os cristãos. O que Paulo faz, na realidade, é aliviar os cristãos tessalonicenses e, ao mesmo tempo, nos dar a ideia do que ocorreria durante o momento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que Paulo fala corrobora as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24. Porque Jesus Cristo disse assim, olha, antes da minha volta, vai ter um monte de problema. Inclusive, haverá falsos profetas, falsos mestres. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro diz, olha, acontecerá entre vocês falsos mestres, como também houve falsos instrutores lá em Israel, e esses disseminarão heresias destrutivas. Então, a Bíblia, dentro do seu contexto escatológico, ela aponta para uma apostasia dentro da igreja massivamente. Isso vai acontecer, não tem como. Agora, por exemplo, colocar assim, o que o senhor colocou foi muito interessante, que, aliás, é um raciocínio importante. Se Paulo queria consertar o problema, e ele usou a palavra arrebatamento, que, aliás, realmente, a única vez na Bíblia que se usa tanto é que é uma doutrina desconhecida de alguns crentes. Em Paulo também ele usa, quando Paulo é arrebatado ao terceiro céu. Então, tá bom. Mas em arrebatamento para a igreja é a única vez que Paulo usa. Sim. E aí o que acontece? Aí o Paulo agora ele vai dizer assim, olha, não haverá, fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada, a menos que nós sejamos arrebatados e apareça o anticristo. Aí eu diria, não, realmente temos que dar o braço a torcer. Mas além de nunca ter sido traduzido, nem pela Vulgata, nem por nada, essa explicação que o irmão traz, para mim, é uma explicação completamente nova. É uma apostasia. É uma apostasia. Disso o senhor entende. Oi? Disso o senhor entende. É uma apostasia do texto. Entendeu? Agora, tem uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Ancião, o senhor, desde o primeiro bloco, vem insistindo que essa apostasia já ocorre desde o tempo dos apóstolos e está se intensificando cada vez mais, chegando a um nível insustentável. Por que Deus quer essa bendita apostasia? Porque o texto de Paulo parece indicar isso, né? Os planos de Deus são esses, assim, assim, assim. Se Deus se interessa em salvar o maior número de pessoas possível, por que Ele permite, ou decreta, ou sei lá o quê, a apostasia nos termos que o senhor fala? Então, a apostasia, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, ele fala assim, ó, até é importante que aconteça sim, né, as dissensões, as heresias, para que os sinceros se manifestem. Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos. A ideia que nós temos é que dentro da igreja, a igreja não é essa caixinha quadradinha que a gente quer colocar, a igreja é uma verdadeira bagunça, né? E essa apostasia aconteceria para que os sinceros se manifestassem, né, revelando assim aqueles que seguirão o anticristo posteriormente, que não vai ser pouco. Tem muito crente, mas assim, muito, que não é assim da gente nem computar. É crente que vai ser entregue ao anticristo pelos seus próprios líderes religiosos, entendeu? Isso vai ocorrer por conta das heresias que nós estamos vivendo hoje. Eu digo que nós estamos vivendo num ápice de heresias hoje. A igreja chegou num ponto que está insustentável. Não dá mais para você saber. Nós tivemos problema, por exemplo, no começo da igreja, com declínio moral, né, e outros. Hoje não, é um declínio teológico insustentável dentro da igreja. Não tem como. Se você me permitir, só falar aqui com o irmão, parece que Atos 5,37 não é. Cita para mim o texto, por gentileza, que eu vou tentar achar aqui de novo. 5,37, Pedro saindo da prisão. 5,37. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, Atos. o Galileu, o 39 é que fala que ele sai da prisão, e o 38, contudo, nesse caso, usai de vista, afastai-vos desses homens e deixai-vos ir em paz. E no 39 ele sai da prisão. Mas fala, Pedro saindo da prisão. Então não é assim 39, vamos achar ele aqui. Fica tranquilo. Então é assim que eu vejo, reverendo. Essa ideia de uma apostasia não é algo assim que Deus ele se agrada, mas é algo que aconteceria. Você vê que a história da igreja ela é repleta de apostasia o tempo inteiro. Foram necessários quantos concílios, por exemplo, para se harmonizar a divindade de Cristo? Ah, não, 400 anos. Reverendo. Pois não. Só duas coisas. Primeiro, esse ensino é novo para o irmão que é pós-tribulacionista, mas ele é bem difundido na Universidade de Dallas, que é o centro lá do dispensacionalismo. E outra, essa questão de apostasia, a Idade das Trevas foi pior do que hoje. A Idade das Trevas era mais apóstata do que hoje. Então nós falamos que a apostasia já aconteceu lá naquela época e perdura até hoje. Foi o que ele acabou de falar. Sim, a apostasia ela está vindo. A apostasia ela é crescente. Desde o tempo dos apóstolos. Entendi. E a Idade das Trevas, a gente fala em Idade das Trevas, mas a gente tem uma visão muito diferente.
Quando a gente fala em Idade das Trevas, a gente olha para o catolicismo. Só o que a gente sabe olhar em Idade das Trevas é catolicismo. Mas o catolicismo, ele nunca superou a apostasia que nós estamos vivendo hoje com a igreja evangélica. A igreja evangélica se desviou completamente do rumo. Se desviou completamente. Outro texto, pastor, que o senhor também precisa, que a gente precisa prestar atenção, é quando o texto vai dizer que saia das sombras do anticristo, a palavra ali é apocalipto. Ou seja, então a apostasia é contemporânea do anticristo. Como é que é? Eu não entendi. A palavra, quando vai dizer que vem a apostasia e então se manifestará o anticristo, é a palavra apocalipto. É a palavra saia das sombras. Se revelará, saia das sombras. O apocalíptico é revelação, né? Isso. Então é quando vai se revelar o anticristo, que por enquanto está oculto ou detido. Exato. E outra questão, lógico que existe um contraponto aqui, porque o pastor é pós-tribulacionista, né? Mas os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 e 1 Tessalonicenses 5, 9, Paulo vai dizer que eles não aguardavam o anticristo se manifestar. A expectativa deles era pela manifestação de Jesus. Claro, como a de todo cristão. Exato. Naturalmente. Mas sendo pós-tribulacionista, nós automaticamente precisamos esperar pela manifestação do anticristo. Não. Veja só, a questão aí é uma questão de ênfase. Por que e aí é onde eu pego os pré-tribulacionistas. Por que Jesus gasta muito tempo instruindo e advertindo os apóstolos para vigiar, tomar cuidado, não serem enganados, não serem iludidos, porque o diabo vai tentar enganar até os eleitos. Nesse texto de 2 Tessalonicenses, que o diabo vai usar todo o poder do engano e tal, prodígios e mentira, vai fazer a lua descer na terra, sei lá, coisas do tipo. Se nós não vamos estar aqui, por que interessa a crente saber de tudo isso? Me fala. Será que Jesus está dizendo, olha, vocês não sejam enganados? Bom, então nós precisamos partir do pressuposto, como o senhor citou Mateus 24. Mateus 24 ele foi escrito primeiramente aos judeus. Ele tem uma amplitude para a igreja, mas Mateus 24 ele foi escrito para judeus, na grande tribulação. E esse é o propósito de Deus. Deus ele vai falar que não é por causa de Israel, mas é por causa do seu próprio nome que haverá restauração. Aí é que está, Vitor. É onde onde eu esbarro. Sim. Quando você fica fatiando a Bíblia. Esse texto se dirige prioritariamente no Novo Testamento. No Novo Testamento. Prioritariamente para os judeus, só porque isso interessa ao sistema hermenêutico dispensacionalista. Durante 1.800 anos, a igreja nunca pensou nisso. Nos últimos 200 anos só que aparece essa interpretação? Então, reverendo Weber, mas a Trindade também foi muito tarde, né? Não 1.800 anos, né, irmão? Sim, mas é porque eles não se debruçaram nas questões... Porque a escatologia, ela é progressiva. Então, por exemplo, nós conhecemos coisas hoje que os nossos netos, se Jesus não voltar, daqui 100 anos saberão muito mais do que nós. Então, a escatologia, ela vai se formando no decorrer da história. Ela está revelada nas Escrituras. Sim. E é útil para todo crente que viver Exato. De Jesus para cá. Sim, mas veja só, como Apocalipse 1, o que ele vai dizer? Que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para revelar a seu servo João. Ou seja, no ano 95, Jesus estava revelando coisas novas acerca da escatologia. Claro. Sim, mas a revelação encerrou ali, concorda? Ou ela continua? Sim, ela se revelou ali, mas nós, com a ciência evoluindo, com a evolução das coisas, da arqueologia, exatamente quando o Dr. Rodrigo Silva veio aqui, nós vamos descobrindo coisas mais amplas. Que só confirmam o que Jesus ensinou. Fala. Exato. Veja só, Mateus 24 não foi escrito para os judeus. Mateus 24 foi escrito para nós. Jesus, ele dá uma ênfase em Mateus 24. Mateus 24 é dividido em 3 partes. Mateus 24, Jesus fala, porque é só a gente pegar a pergunta de Jesus. É uma pergunta tríplice. Dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? Destruição do templo. Qual será o sinal da tua vinda, que não era para os judeus, e do fim do mundo, que não era no tempo dos judeus? Então Jesus, ele começa uma informação de trás para frente, assim como nós pegamos no nosso cotidiano e respondemos de trás para frente, dependendo da pergunta. Então, Jesus começa falando para eles o sinal da vinda dele. Olha, para minha vinda acontecer, vai acontecer terremotos, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo. No meio do caminho, lá no versículo 21, Jesus aproveita e fala assim, agora, quando vocês observarem a coisa repugnante, estar de pé no lugar santo, que era o templo, e eram os exércitos romanos com seus estandartes.
Então, que o leitor use de discernimento e se lembre de Daniel, profeta. E aí vocês fujam para os montes. Opa, isso aqui é nosso, é judeu. Passou mais um pedacinho, Jesus fala assim: aí agora observarão a vinda do Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Depois da revelação daqueles dias, onde estiver a carne, ali estarão os abutres e tal. Então a gente não pode afirmar nunca que aquele texto é um texto escrito para judeus, né? Jamais nós podemos dizer isso. Ou só para eles. Ou só para eles. Para eles também. Ali tem um pedacinho, de uma fala de Jesus, indicando o ano 70, quando o templo seria destruído. E cumpriu-se completamente. E nós analisamos no Mateus 24, agora, tanto é que a gente chega no 29, depois da tribulação daqueles dias. O sol ficará escuro, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, depois da tribulação. E ele vai pegar os seus anjos, vai mandar pelos 4 cantos da terra, com um rijo clangor de trombeta, e vai recolher os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, depois da tribulação. Ok. Esse era um texto que eu tinha marcado aqui, que eu precisava que você explicasse. Pela visão do irmão, essa profecia que Jesus faz, de que os anjos virão recolher os eleitos, se a igreja já foi arrebatada, o que vai acontecer nesse episódio? Então, é a questão da grande tribulação. Sim. Eu não consigo aplicar como o pastor falou, né? Porque ele citou bastante texto, mas não explicou as colocações ali. Então, não, esse de Mateus 24, sim, quando Jesus fala assim... Então... Não, exato, eu vou explicar. Quando a igreja é arrebatada, o anticristo se manifesta, lógico, apostasia, então certo, virá o homem da iniquidade. Certo. Haverá um período de 7 anos. Aí a gente teria que retornar para Daniel, retornar para Zacarias 14. O tempo não tem problema. Então, haverá 3 anos e meio de paz, onde o anticristo ele angariará, e eu falo muito isso no livro Apocalipse, ele vai angariar como se fosse o período eleitoral do anticristo. E depois ele quebrará essa aliança de 7 anos e aí começará a grande tribulação, que é o dia do Senhor, que na minha interpretação é esse período de 3 anos e meio finais. Então, depois haverá as 2 testemunhas, os 144 mil. Então, no final, quando Jesus estiver para retornar a Zacarias 14, quando ele retornar ao Monte das Oliveiras, Atos 1:9 vai falar sobre isso, da mesma forma que ele subiu, não será como num piscar de olhos, como Paulo fala, mas será como em Atos 1. Conforme ele subia, os discípulos olhavam. E conforme ele descer, Israel também o verá, e aqueles que estiverem convertidos ali. E os anjos recolherão esses e haverá o julgamento das nações, que aí é outro assunto bem amplo. Mas estes quem que os anjos recolherão se a igreja já teria subido? Esses que ficaram para a grande tribulação, que reconheceram a pregação do evangelho, porque ali vai ser o evangelho mesmo, pregado na grande tribulação, e auxiliaram os judeus, os 144 mil, aqueles que estiveram pregando. Por isso que Mateus 25 vai falar, né? Fosse me visitar na prisão, me desse de comer. Será que o julgamento é por obras? Não. Mas pelo texto de Apocalipse, os remanescentes, ou os convertidos na grande tribulação, serão martirizados. Eles não estarão nem vivos. Todos. Esse é outro assunto para o próximo, veja só, porque explodiu o tempo e infelizmente não tem mais nada. Vamos lá. Qual que é o resultado? Quem quiser conversar com os 2 irmãos, pode fazê-lo pelo Facebook, tem o contato deles aí, tá bom? Tanto do ancião quanto do irmão Vitor. O resultado da enquete é 65% disseram que ainda não aconteceu a apostasia profetizada. A gente se encontra no próximo, vejam só, inclusive com esse tema aí, né? Quem serão os salvos da grande tribulação? Haverá sobreviventes? Eu não vejo sobreviventes lá, não. Vamos lá.